E aconteceu hoje a inauguração da primeira loja do Super Imperatriz em Joinville. Quem vai falar como foi é o Leandro, gerente de marketing do Imperatriz. Olá, Gabriela. Então, estou aqui do lado de fora do novo Imperatriz de Joinville, na rua Dr. João Colim, 1777, no bairro América. A Imperatriz inaugurou hoje, dia 12 de julho, às 10 horas da manhã. Convidamos todos vocês joinvilenses, as pessoas que moram aqui na região de Joinville, Guaramirim, Xireda, São Francisco do Sul, a vir conhecer o novo Imperatriz, agora em Joinville, a primeira loja do Imperatriz no norte do estado. Vem pra cá que você vai ter muita oferta, muito preço baixo e um novo conceito. Não é apenas um supermercado, é entrar num clima. Vem! E também compre online, superimperatriz.com.br. Beijos pra vocês! E com tanta novidade boa, vale a pena dar uma passadinha, não é mesmo? É na rua Dr. João Colim, 1777, no bairro América, em Joinville. Confere lá! Gente, olha só, uma jovem paraguaia de 18 anos, vítima de tráfico de pessoas, foi resgatada pela Polícia Rodoviária Federal em Biguaçu, na Grande Florianópolis. O Adriano Fiamoncini, da Polícia Rodoviária Federal, explica como foi feita a operação para resgatar essa jovem. A PRF foi acionada pela Interpol, que soube do desaparecimento por meio da família da vítima no Paraguai. Há menos de uma semana, a mulher foi trazida para o Brasil com promessa de trabalho como empregada doméstica. No entanto, chegando em Santa Catarina, ela foi hospedada em um prostíbulo, informada pela agenciadora que deveria se prostituir para quitar dívidas referentes à viagem e estadia. A jovem resistiu às investidas sexuais e acabou transferida para outro estabelecimento às margens da BR-101. No local, ela finalmente conseguiu enviar uma mensagem para o Paraguai. A família então descobriu a localização da vítima e acionou as autoridades competentes. No sábado, a PRF foi comunicada sobre a ocorrência e, quando chegou ao local, encontrou a mulher instalada em um quarto simples com a mala sobre a cama. Dentro da viatura da PRF, a jovem conversou com a família e afirmou estar em segurança. A ocorrência foi conduzida para a Polícia Federal em Florianópolis, que abriu investigação pelo crime de tráfico internacional de seres humanos. Pois é, muito triste, né, gente? Agora nós vamos falar de outro dado triste e alarmante. Os casos envolvendo estupro de crianças subiram cerca de 47% em Santa Catarina nos últimos 10 anos. Só nessa semana já vieram à tona 2 casos no oeste do estado. Um pai que foi preso por suspeita de estupro contra a filha de 13 anos e um homem, olha só, de 77 anos, preso por estupro, por assediar, na verdade, a bisneta de 4 anos de idade. Mas não é só isso. Santa Catarina registra em média 10 estupros por dia. Nesse final de semana, inclusive, aconteceu um caso em Criciúma, no sul do estado, e a vítima, uma mulher, contou que estava saindo de um bar quando um homem a levou à força para trás de uma loja de veículos e praticou o crime. Sobre isso, sobre esse caso e outros casos, nós vamos conversar agora com a delegada Vivian Garcia, que está aqui do meu lado. Delegada, seja muito bem-vinda. A senhora agora faz parte de uma nova delegacia que foi criada também para ajudar as mulheres nesses casos, né? Obrigada, é uma satisfação estar aqui, infelizmente falando de um tema tão triste para todas nós mulheres. Então, o estado de Santa Catarina, nos últimos 4 anos, considerando o ano de 2019, 2020, 21 e 22, soma mais de 11 mil casos de estupros no nosso estado. E, obviamente, como os dados demonstram, as maiores vítimas são as mulheres vulneráveis. Quem são essas vulneráveis? São toda criança ou adolescente menor de 14 anos. Então é um dado alarmante. Nós, mães, pais e sociedade civil organizada, precisamos dar as mãos e trazer a informação para a comunidade para que consigamos aí cada vez mais controlar e combater esses crimes. Delegada, e nas últimas semanas a gente tem ouvido muito falar da questão de estupro, mas também de importunação sexual, inclusive aqui na Universidade Federal, né?
Como é que é caracterizado esse crime de importunação sexual e em que ponto as mulheres devem procurar a polícia? Esse foi Gabriela, um grande avanço legislativo, por quê? Até pouco tempo atrás, nós não tínhamos esse tipo penal que é a importunação sexual. Então, quando a mulher sofria um tipo de assédio, vamos dar um exemplo, alguém passava a mão no seu glúteo ou algo semelhante, esse tipo não se configurava no crime chamado estupro e ficava sem uma possibilidade de tipificação penal. Então, hoje, esses casos que nós digamos, para a população que está nos ouvindo, mais leve, como passar a mão, uma importunação de cunho sexual de forma muito desrespeitosa em face de uma mulher, é considerado esse crime de importunação sexual. Ele veio a ser tipificado e depois dos casos envolvendo metrôs e ônibus, em que mulheres eram, como a gente chama, encoxadas, eram realmente assediadas, devassadas na sua dignidade sexual. Então, é algo que hoje nós conseguimos, como delegados de polícia que atuam aí no Estado, combater, controlar e realmente punir os agressores. Eu sempre falo, né, delegada, que basta ser mulher para estar suscetível a essas situações. É realmente muito triste. Agora, falando dos casos mais graves, digamos assim, né, porque nenhum deixa de ser grave. Quando acontece realmente o ato do estupro, primeiro a mulher tem que procurar um hospital e depois a polícia. É esse o caminho certo para se fazer, né? Justamente, Gabriela, é muito importante, primeiro, a saúde da vítima. Saúde, muitas vezes, casos mais graves que ela precisa realmente de uma intervenção médica. Indo até a hospital, a unidade de saúde, lá ela vai receber todo, de acordo com o caso, a medicação profilática para a sua situação em si, que o médico vai atuar. Após isso, a delegacia deve ser autuada. Ou seja, o hospital precisa comunicar à delegacia. E os agentes da Polícia Civil, que são responsáveis pela investigação criminal, deslocarão para, então, a partir dali, fazer o atendimento dessa vítima. Esses casos mais graves, isso também é importante salientar, não somente os casos envolvendo a penetração vaginal, que nós chamamos também de conjunção carnal, mas qualquer ato libidinoso. Então, é importante que essa vítima esteja atenta, relate tudo que se recorda, muitas vezes elas perdem a consciência, então é importante que isso seja relatado para que ela receba toda a medicação profilática e a partir dali a Polícia Civil continuará com a investigação criminal. A senhora agora está à frente de uma delegacia da DEIC, mas eu sei que trabalhou por muito tempo em uma das DPCAMs aqui do estado, que também atua no enfrentamento da violência contra a criança e o adolescente, né, delegada? Quando os pais devem prestar atenção a alguns sinais e quais sinais são esses nos casos de violência contra a criança? Então, todos nós precisamos estar atentos. Crianças e adolescentes, eles dão sinais, Gabriela. Então, professores, pais, cuidadores, avós, tios. Mas é importante salientarmos que o maior índice de violência em face dos nossos vulneráveis acontece dentro de casa. Então, nós temos o costume de falar para nossos filhos não falar com estranhos. Todavia, 87% dos casos envolvendo crimes contra a dignidade sexual acontecem dentro de casa. Então, olha o dado alarmante. Precisamos orientar nossas crianças e adolescentes em todos os aspectos. Falando, sim, das intimidades, das partes sexuais, em que nós, seres humanos, toda parte sexuada, ela é íntima e não deve ser tocada. Então, de acordo com a maturidade dessa criança e desse adolescente, e por que eu falo isso? Porque nós temos o costume, eu sou mãe, de falar, não fale com estranhos. Todavia, o crime está acontecendo dentro de casa, com pessoas do convívio. Então, uma criança, quanto mais tenra idade, e os dados mais alarmantes ainda acontecem em crianças, ou seja, crianças menores de 11 anos, de 12 anos pela legislação, que são vítimas de crimes contra a dignidade sexual, seja estupro ou tantos outros crimes. Então, é importante que o diálogo exista, que conversemos, que os pais conversem com professores e com todo o aparato que essa criança convive, para fiscalizar. E a criança dá sinais. Ela fica apática, ela começa a não ir tão bem na escola, se isola, perde apetite, não tem vontade de estar com determinadas pessoas. Todos esses podem ser, sim, sinais
de que essa vítima esteja passando, essa criança ou adolescente, por algo que não é tão legal. Tá certo, delegada. Muito obrigada pela participação aqui no SC Acontece e fica o recado para todos os pais ficarem de olhos bem abertos. E, gente, olha só, durante a manhã de ontem, uma adutora da Casan se rompeu durante as obras do contorno viário da Grande Florianópolis. Uma escavadeira hidráulica utilizada na obra do contorno viário bateu e rompeu a tubulação de água limpa de mais de 1.200 metros, que passa próximo ao trevo da BR-282. O sistema teve que ser fechado, é claro, para o reparo emergencial e provocou a falta aí, de água nas cidades de São José, Palhoça, Biguaçu e durante todo o dia de ontem e também parte de hoje. A Arteres Litoral Sul disse que atua junto com a Casan em manutenção de adutora danificada na região de Palhoça, dentro do canteiro de obras do contorno de Florianópolis. A Casan disse ainda que o reparo já foi feito e que o abastecimento deve ser normalizado durante o dia de hoje. Tomara, né, gente? E agora a gente volta para falar sobre a gasolina. A Grazi está aqui no estúdio com a gente para conversar sobre a gasolina, que por muito tempo teve muito alta e agora tem uma redução nos preços. Boa notícia, né, Grazi? Mas o que preocupa é a variação no estado, não é mesmo? É verdade, Gabi. Inclusive, essa redução aconteceu porque foi zerado os impostos federais. Aqui no estado também a gente teve a redução aí para 17% do ICMS, mas claro que isso não é o suficiente, porque entre os postos também acontece muita diferença. A gente, inclusive, deu uma voltinha aqui para Florianópolis, onde podemos perceber a diferença nos postos, e é uma diferença grande, viu? E no restado do estado também tem essa diferença. Por isso, nós preparamos até um telão para a gente poder mostrar para vocês um comparativo. Vamos dar uma olhadinha. Olha só. A gente tem preços que variam em cada região. Por exemplo, Chapecó e Xanxerê são cidades que ficam muito próximas lá no oeste e vejam a diferença entre os preços. Em Chapecó a gente tem mínimos aí de R$ 5,86 indo até R$ 6,09 e lá em Xanxerê, uma cidade pertinha, R$ 6,44. Em Laguna e Tubarão também uma diferença aí, olha. O máximo de Laguna a gente encontra postos vendendo a R$ 6,59, enquanto em Tubarão a gente tem preços que não chegam nem a R$ 6,00. O preço mais caro por lá tá bem bom para abastecer. E Joinville e Mafra também. Olha que diferença impressionante, né? Em Joinville a gente encontra aí preços mais baratos de R$ 5,59. Em Mafra o mais barato, o posto que está vendendo aí a média de R$ 6,19, chegando até R$ 6,50. Então, tudo isso faz com que a gente precise, de fato, procurar o melhor posto. Por isso, nós conversamos, inclusive, hoje pela manhã, com o Joel Fernandes, que é o vice-presidente do Sindópolis, que vai explicar para a gente o porquê dessas mudanças que elas acontecem mesmo dentro de cidades. Dá uma olhadinha. Em primeiro lugar, nós achamos isso muito salutar para o consumidor, porque ele tem a oportunidade de fazer as pesquisas. Agora, cada revendedor ele tem um custo próprio. Alguns revendedores são dono do imóvel, ele não considera o aluguel. Outros revendedores pagam aluguel. Ele precisa considerar na sua planilha de custo. Temos também o problema da bandeira. Temos postos bandeirados, Shell, BR, Ipiranga. Sempre o produto, a gasolina, é mais cara. Bandeira branca, ou esse tipo desse posto aqui, que é potencial, nós temos aí em torno de 10 a 15 centavos no produto mais barato. Consequentemente, existe essa disparidade no mercado e hoje ele está um pouco inferior a R$1. Nós temos aí em torno de 50 a 60 centavos essa disparidade na Grande Florianópolis. Pois é, Grazi, diferença bastante grande de preços, inclusive dentro dos próprios municípios. E aqui em Florianópolis, vocês chegaram a conversar com os motoristas, não é mesmo? Conversamos sim, viu? E a dica que eles nos deram, inclusive, foi pesquisar. Dá uma olhadinha aí no que eles nos falaram. Aqui tá mais barato que na Palhoça. Palhoça tá mais caro. Lá se encontra R$ 6,19, R$ 6,79 até, tem alguns postos lá. R$1 mais caro do que aqui. Isso. Santo Amaro, região de Santo Amaro, ali, Águas Mornas, também tá um preço bem acessível. Tem que pesquisar e comprar onde o preço está melhor. Gasolina é tudo mesmo, a mesma qualidade. Não altera nada, só altera a marca do posto, né?
Que bom que tem essa opção de pesquisa, né, Grazi? E se agora a gasolina está com preço mais acessível, a preocupação de muitos motoristas, que inclusive investiram para isso, é o preço do GNV, né, Grazi? É verdade, é bem isso mesmo. Por isso a gente também conversou sobre esse assunto com o Joel Fernandes, que traz até um alerta, viu, aos motoristas, principalmente aos motoristas de aplicativos. Dá uma olhadinha. Nós tínhamos, antes dessa diminuição dos impostos no combustível, o gás custava R$ 5,39 e a gasolina R$ 7,29. Então era altamente atrativo para o consumidor e principalmente para os aplicativos, Uber e táxis, ter este produto. Hoje você vai encontrar o gás a R$ 6,29 na Grande Florianópolis com a gasolina a R$ 5,99. Então realmente o proprietário do carro a gás hoje terá que fazer uma continha para saber o que é mais interessante o produto utilizado. É verdade, viu? O bolso, inclusive, vai agradecer bastante se fizer essa pesquisa, né, Gabi? É isso mesmo, Grazi. E a gente espera que pelo menos até o final do ano, que é a promessa, os preços continuem baixando, não é mesmo? Muito obrigada pela participação e daqui a pouquinho você volta. Exatamente. E, gente, olha só, hoje pela manhã o Procon de Florianópolis também foi aos postos da capital para orientar os empresários, funcionários e consumidores sobre as mudanças que o ICMS está realizando nos preços dos combustíveis. Quem conta mais pra gente sobre essa ação é a Júlia Matos, que está ao vivo com a gente. Oi, Júlia! Está num posto de gasolina, posto de combustíveis. Conta essa história pra gente, seja bem-vinda. Olá, Gabriela, boa tarde. Boa tarde você que acompanha o SC Acontece. É isso, o Procon de Florianópolis começou ontem e terminou essa manhã ações aqui nos postos de combustíveis da capital. A intenção, então, era conscientizar o consumidor quanto aos seus direitos e os postos de gasolina os seus deveres. Isso porque semana passada o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto, o decreto número 11.121, que exige que os postos de gasolina deixem muito claro para os seus clientes os preços de antes e depois da redução do ICMS, para que o consumidor possa fazer essa comparação de preço, mensurar os descontos, né? Aqui comigo está o secretário de Defesa do Cidadão, Miltinho Barcelos. Eu queria começar então, secretário, perguntando sobre esse processo de diminuição dos preços, o que o pessoal está observando aqui nos postos. Bom, boa tarde. Ontem, né, o Procon Municipal de Florianópolis começou essa operação em cumprimento ao decreto 11, como você bem disse, 11.121, que estabelece para fazer a diferença do preço, né? O que era praticado no dia 22 de junho do mês passado e o que está sendo praticado agora. Então, o cumprimento ele se faz obrigatório pelos postos. E essa fiscalização, como é que acontece? Bom, todos os postos foram visitados, notificados, né? Foram fiscalizados mais de 80 postos. Dos 80, apenas 14 estavam em cumprimento com o decreto. Foram notificados, tem prazo de 48 horas para cumprir o que o decreto estabelece, que é ter a informação do preço, né, do ICMS, PIS, CONFIS do dia 22 de junho e hoje, né, no caso, dia 17 de julho, a data de hoje. E para esses postos que foram notificados, o que vai ser feito daqui para frente? E se vai ter mais algum tipo de ação do Procon ou algo desse tipo? Bom, depois das 48 horas, que é o prazo estabelecido pela fiscalização, iremos fiscalizar novamente os postos se estão cumprindo. O posto que não tiver em cumprimento, aí sim vai receber um auto de infração e um processo administrativo pelo ato. Certo, muito bem, obrigada, secretário. Eu volto então com você, Gabriela, no estúdio. A gente vai ficar de olho aí como que tá, o vento aqui tá forte, pessoal. Como que tá essas ações aqui nos postos de gasolina. Obrigada. Obrigada, Júlia. É importante mesmo ficar de olho. E olha, o ventinho tá forte na rua. Daqui a pouco a Grazi vem falar da previsão do tempo. E a gente vai para um rápido intervalo, porque também tem a história de um cãozinho que caiu de uma altura de 150 metros. Daqui a pouco a gente conta. SC Acontece.